Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 6 de fevereiro de 2017, às 14 horas. Indago aos meus pares se há algum registro a ser feito. De minha parte, não existe. Não. Apenas para esclarecimento e encaminhamento da pauta do dia, nós temos um recente determinação de sobrestamento de feitos para processamento de incidente de uniformização de jurisprudência, e como isso é uma pauta que já estava preparada há alguns dias, alguns desses processos ainda estão incluídos. São os processos da relatoria do desembargador Luiz Otávio Renaud, de número 1 e 20. De minha relatoria, o número 48 da pauta, da desembargadora Maria Cecília, de número 3, de número 18, de número 24 e número 36. Doutor Antônio, o de número 3. Então, esses processos, se algum estiver em sustentação oral, esclareço que eles não serão julgados hoje, será sobrestado o andamento dos respectivos processos e, oportunamente, assim que houver a decisão do incidente, eles retornarão à pauta regularmente. Algum está escrito para sustentação? Você chegou a verificar? Não. Também pelo volume de processo que nós temos em pauta, eu vou passar, solicito aos colegas, se estão de acordo, o encaminhamento de julgamento da pauta de hoje seria: eu passo a palavra ao relator, ele faz a leitura da conclusão do voto para orientar o nobre advogado ou advogada para a sustentação oral, e se ele achar que houver necessidade de algum esclarecimento, eu retomo a palavra. Se ele não manifestar algum desejo de acrescer algo em termos de esclarecimento ao voto, que futuramente será de conhecimento da parte, eu passo a palavra aos demais votantes, para que a gente possa agilizar em proveito de todos nós. Bom, não havendo nenhuma discordância quanto a esse sistema, eu solicito à senhora secretária que faça pregão dos processos, observando a ordem regimental. Nós iniciaremos físico. Nós temos 2 inscrições à distância, 3, na verdade. Uma do físico e 2 do PJ, e nós faremos em razão da utilização do acesso de rede, e depois nós retornaremos às inscrições presenciais. O primeiro processo é o 12 da pauta de processo físico. É o 913/2014, procedência Primeira Vara de Uberlândia. Recorrentes Jéssica Moreira Carvalho, Algar Tecnologia e Consultoria S.A. e Banco Bradesco S.A. e outras. Relator é Dr. Luiz Otávio Renaud, Dr. Emerson Alves Laje é o revisor e Dr. Antônio Gomes é o terceiro votante. Inscrito Dr. Fernando Suzia Leles Júnior, pela primeira recorrente. O senhor nos ouve, Dr. Fernando? Dr. Fernando? Doutor Fernando, o senhor nos ouve? Doutor Fernando, é de Uberlândia, né? Foro de Uberlândia, nos ouve? Vamos fazer o seguinte, depois a gente retoma. O processo PJ. Tem um barulhinho no fundo, né? Um ruído, né? Tem um ruído. Ao fundo, né? Eu não ouvi. Vamos fazer o seguinte, depois a gente retoma ele. Não, fez um barulhinho bem Eu no acho fundo. que devia pedir para ligar para lá. O pessoal faz isso? Ah, tá. Então a gente... Vamos fazer o seguinte, depois a gente volta. Ah, tá. Pode chamar um físico enquanto... Ainda não? Presencial, aí a gente retoma. Tem que estar às 2 horas. Vamos só fazer o contato. Se continuar assim, a gente dá a certidão. Pregoou e não estava presente. Qual que é o próximo?
Então, o próximo é o 9 da pauta. 470/2015, procedência Vara do Trabalho de Aruçuaí. Recorrentes Márcio Batista Silva e Viação Rio Doce Limitada. Doutor Luiz Otávio Renault também é o relator, doutor Emerson é o revisor e doutor Antônio Gomes é o terceiro votante. Inscrito doutor Guilherme Anastácio Ribeiro pelo segundo recorrente. É o 9 da pauta. Palavra relator. Eu conheço de ambos os recursos, senhor presidente. Eu nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para crescer a condenação. A linha A, 1 hora extra por dia pelo descumprimento do intervalo intrajornada e horas extras referentes ao descumprimento do intervalo interjornadas, nos dias em que esses intervalos não tenham sido respeitados, levando-se em consideração os controles de ponto de folha 116 e 180, período imprescrito, observando-se o dividendo composto de todas as parcelas de natureza salarial, súmula 264 ST, divisor 220, adicional de 50%, se não houver outro mais benéfico, com os reflexos que foram postulados e que eu discrimino na conclusão do voto. A linha B, 30 minutos extras por dia, pelo período imprescrito, adotados os mesmos critérios conforme se porá em liquidação, por cálculos autorizada a compensação com as horas extras já pagas. Eu elevo o valor atribuído à condenação de 6 para 15 mil reais, com aumento das custas na forma legal, súmula 25 do TST. Inscrito para falar pela Viação Rio Doce, doutor Guilherme Anastácio Ribeiro da Silveira, quem eu concedo a palavra. Boa tarde, eminentes julgadores, a quem cumprimento na pessoa de seu presidente. Sobre a questão das horas extras levantadas pelo eminente relator, eu gostaria de consignar que os cartões de pontos foram validados pela prova oral e a sentença de mérito deverá ser mantida nesse sentido, o qual julgou improcedente as horas extras pleiteadas pelo reclamante. Lado outro, sobre o recurso da reclamada, gostaria apenas de chamar a atenção para o laudo pericial, que teve uma conclusão diversa das questões de fato por ele mesmo apuradas, relativamente à pavimentação da estrada, no qual rodou o reclamante, e à motorização do ônibus. No mais, reitero as razões recursais. O revisor deste processo, eu tenho, de fato, uma divergência com relação ao adicional de insalubridade, vibração zona B, adicionamento já antigo meu. Faço divergência só nesse aspecto. Quanto ao mais, eu estou acompanhando a íntegra do voto do relator. Pagador, juiz Antônio Gomes. Eu acompanho o relator, porque assim tem decidido na turma, tá. Para também. Inclusive quanto adicional de insalubridade. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto do relator com relação ao recurso da reclamada, né, que conheceu e negou o provimento. E quanto ao recurso do reclamante, foi conhecida a unanimidade. A unanimidade também foi dado provimento quanto à hora extra por descumprimento do intervalo entre jornada. E, não, aliás, do reclamante é unânime, a da reclamada é que eu vou ficar vencido, né? A unanimidade foi conhecida, por maioria de votos, prevaleceu o voto do relator, vencido o revisor quanto ao adicional de insalubridade. Obrigado. Boa tarde, senhores. Próximo é o número 1 da pauta. É o 25/2016, procedência 43ª Vara de Belo Horizonte. Agravantes, Porto Cred, S.A., Crédito, Financiamento, Investimento e outra, e João Luiz Fonseca, Albergaria. Relator é o doutor Luiz Otávio Linhares Renault, doutor Emerson é o revisor, e doutor Antônio Gomes é o terceiro votante. Inscrito o doutor José Vitor Vieira Diniz pela primeira agravante. É o número 1 da pauta. A palavra, relator. Conheço dos agravos interpostos e, no mérito, eu nego-lhes provimento. Segundo recorrente. Pelo João Luiz. Bom, escrito o doutor José Vitor Vieira Diniz pelo João Luiz Fonseca, né, Albergaria? Ou o senhor fala pela... Não, pela Porto Cred. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, pelo meio do qual cumprimento a igreja turma, uma boa tarde a todos.
Pois bem, o agravo de petição interposto pela Portocred visa basicamente discutir os cálculos homologados pelo juízo de origem, que vai, em data vênia, em discordância com o comando exequento. Com relação ao PLR, consta que a condenação foi com base na previsão normativa da categoria, que, no caso, consta um teto para o pagamento do PLR. Então, data vênia entendimento do relator, entende a reclamada que este teto previsto na CCT não caberia adicional sobre ele, o que foi feito pelo perito. Assim, entende que, neste caso, a conta foi majorada. O mesmo acontece com relação à multa do artigo 477, que foi calculada sobre o valor do salário nominal, que é R$ 3.500, mais R$ 5.000 de comissões. Entende a reclamada que esta multa deveria incidir apenas sobre o salário nominal, qual seja R$ 3.500. Não obstante, as férias do 13º salário também estão em desacordo com o comando exequendo, uma vez que foi determinado que essas parcelas deveriam ser calculadas sobre o valor de R$ 8.500, o que também não foi observado pelo perito e homologado pelo juiz de primeira instância. Por fim, a multa do artigo 467, consequentemente, também apresentou um valor distante daquele que se esperava, por causa que todas as outras parcelas foram calculadas para mais com adicionais e reflexos que não foram determinados pelo acórdão deste egrégio tribunal. Por fim, os juros de mora. Entende a reclamada que os juros devem incidir sobre o valor principal após deduzida a contribuição previdenciária. Isto porque o beneficiário da contribuição previdenciária é o INSS. Não faz sentido algum incidir juros sobre uma parcela que é devida ao INSS e esses juros serem pagos ao reclamante. Data vênia pede que seja revista a decisão e que seja provido o agravo de petição da reclamada. Matérias foram enfrentadas aqui. A leitura da lei, a leitura da convenção coletiva, a interpretação de cada texto, né, e o contexto do processo. A decisão exequenda. Eu vou pedir vênia ao nobre procurador, que fez uma sustentação oral, mas eu vou pedir vênia e vou acompanhar o relator. Doutor Antônio Gomes. Também de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator. Né? Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Próximo é o de Coronel Fabriciano. Deixa eu ver. Doutora Cecília. Físico. Agora é o Acho que PJ. é PJ é da senhora. Deixa eu só verificar se ele que é o de Coronel Fabriciano. Que é o 48. Da vara. O PJ não tem essa separação. É aqui a distância, 48, 11, 8, Ah, mas 4, ele 3. é de Fabriciano? Não, aqui não fala. Fala de onde ele é. Deixa eu abrir o processo para olhar. Pede para ele me falar o nome do processo. Qual que é o Tá, mas processo? são dois. O voto não fala a vara de origem, nós estamos pesquisando aqui. Então, eu vou chamar o 36 da pauta de físico. É o 895/2013, procedência Vara de Lavras. Agravante Supermercados Rex Limitada e União Federal. Terceira de Berlândia. Doutor Emerson é o relator, doutor Antônio Gomes é o revisor e doutora Maria Cecília é a terceira votante. Inscrito, doutor Bruno
Boeri Ticli, pelo primeiro agravante, é o 36 da pauta. Estou conhecendo o agravo de petição da executada e, no mérito, negando-lhe provimento. Conheço o agravo interposto pela União Federal e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para fixar o valor da multa administrativa em R$ 44.060,66. Escrito para sustentação oral, doutor Bruno Boeri, a quem eu concedo a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Igreja. Turma, senhor relator, eminente desembargador, eminentes revisores e vogal, eu vou insistir aqui na tribuna para uma reforma na decisão de primeira instância, mas no sentido diverso do que foi inserido no voto do eminente relator. Nós entendemos aqui e estamos sustentando no recurso de agravo de petição que a multa administrativa e as decisões administrativas que a ela seguiram não seriam suficientes para fundamentar a fixação da multa que foi definida efetivamente pelo Judiciário. Quando a empresa recebeu a autuação administrativa, ela recebeu a referência geral do artigo 133 da lei, que seria aquela ausência de cotas dos portadores de necessidades especiais. Bom, ela não se conformou com o valor, o primeiro valor fixado na multa foi R$ 50 mil, o que foi aqui nas folhas 76 dos autos, dá para se constatar qual foi a decisão que foi encaminhada à empresa. A decisão fez referência ao valor de R$ 50 mil, com esse valor deu a ela a possibilidade de ou aceitar o valor pagando a metade ou apresentar um recurso. Neste caso, a empresa preferiu apresentar o recurso porque entendeu que o valor estava muito elevado e, acima de tudo, não estava justificado na decisão que lhe foi aplicada. Data vênia, a simples referência ao artigo 133 da Lei 8.219 não é suficiente para fixar uma multa administrativa que se impõe à empresa. Isso não é dar a ela o direito de defesa e garantir a ela o princípio da liberdade e aqueles princípios que estão garantidos na Constituição Federal, especialmente no artigo 2º da Lei 9.784, que nós estamos insistindo aqui, que ela garante o princípio da legalidade, que não é o mesmo que citar o artigo 133. Tanto é assim que a decisão de primeira instância, que nós estamos questionando nesse recurso, ela gastou a maior parte dela tentando justificar o valor que por ela foi reduzido. Foi citada a portaria do Ministério do Trabalho, foi citada a portaria 1199, depois o recurso administrativo, o recurso de agravo de petição da Procuradoria citou outra portaria, citou a portaria interministerial 02. Bom, por que não se deu ao contribuinte que estava sendo fiscalizado naquela ocasião o acesso à informação correta da fixação do valor? Eu entendo que, para a validade, nós estamos entendendo e estamos insistindo nas violações legais e constitucionais citadas. Por quê? Para se dar a garantia do amplo direito de defesa, tem que se informar como se está calculando a multa. Só foi informado e só foi discutido isso na sentença judicial. Por outro lado, a agravante chama atenção para a particularidade desse caso. Os portadores de necessidades especiais, de fato, estão assegurados pela legislação civil, mas, neste caso específico, pela legislação previdenciária, neste caso específico, a empresa conta mais de 1.000 empregados. Não há no Estado, nos relatórios que constam dos autos, não há no Estado histórico de cumprimento da meta para esse tipo de empresa. Como se aplicar uma multa dessa magnitude se nenhuma das empresas consegue cumprir o que a lei exige? De fato, trata-se de uma obrigação impossível de se conseguir, embora, ressalve-se, a empresa, depois disso, desde
desde agosto de 2015, ela é a única lá na região do sul de Minas que cumpre a meta e já está cumprindo a meta desde agosto de 2015. Mas esse fato é por quê? Porque ela insistiu e vinha insistindo, demonstrou nos autos que desde aquela ocasião já existia no cumprimento da meta. Ela não ficou inerte, ela cumpria, quando da aplicação da multa, 60% da cota que lhe era obrigado. Nesse sentido, nós entendemos que, se não for reconhecida a nulidade pela ausência dos pressupostos, e especialmente porque não foi garantido e assegurado o contraditório e a ampla defesa diante da omissão e da qualificação, tipificação da multa que lhe foi aplicada, nós entendemos que teria que ser excluída pela impossibilidade do cumprimento da meta. E, finalmente, o eminente relator ainda reconheceu, mesmo que majorando a multa, reconheceu uma multa menor do que a que fixada na origem. Ora, quando a multa foi fixada, quando a multa administrativa foi fixada em R$50 mil, foi assegurada à contribuinte, agora agravante, o desconto de 50% para pagamento independente de recurso. Ora, depois que foi fixado corretamente a multa, esse direito de assegurar o desconto de 50% tem que ser retribuído a ela. Então, pelo menos, nesse ponto, eu rogo a Vossa Excelência para que faça uma revisão neste caso e inclua, se não a redução total pretendida, ou a nulidade ou a redução pretendida, pelo menos a faculdade de se pagar a multa que está sendo fixada em juízo, agora no valor correto, com o desconto que foi assegurado à empresa lá, quando da fixação da multa. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Essas matérias estão enfrentadas aqui, né? Inclusive cita até um precedente da turma em que eu fui relator, mantém o voto. Juiz Antônio Gomes. Pagador Luiz Otávio. Sou eu. Desculpa. Eu, igualmente, peço ver na brilhante sustentação oral e acompanho Vossa Excelência. Eu estava aqui pesquisando a questão dessa terminologia, porque o doutor falou da tribuna várias vezes, pessoas portadoras de necessidades especiais, e era a terminologia que eu também adotava para tratar. E hoje em dia isso já é desatualizado, é pessoas com deficiência, né? Não fala mais portadores. E aí aqui eu achei uma rede cidadã, que é uma rede inclusiva, para capacitar trabalhadores com deficiência e para fornecer indicações de possíveis empregados para contratação com a empresa. Quer dizer, é o esforço que a empresa tem que fazer para cumprir a obrigação legal e que depois da multa mostrou que era viável. Então, estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Eu proclamo, doutor, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator. Muito obrigado. Agora sim, a sessão de PJ é do doutor Emerson. É o processo número 25 da pauta, 10.553, 2016, recorrente em Flortec Empreendimentos Logísticos e Ambientais, recorridos Jackson Ranieri Alves dos Santos e Suzano Papel e Celulose S.A. Doutor Emerson é o relator, doutor Antônio Gomes é o segundo votante e doutora Maria Cecília é a terceira votante. Inscrito, doutor Fernando Martins Albani, pela reclamada. Doutor Fernando, o senhor nos ouve? Sim, perfeitamente. Doutor Fernando? Sim, perfeitamente. Estão me ouvindo? Sim, o 25 da pauta é o 10.553. Não é esse que é o processo do senhor? Agora, isso, exatamente. Em Flortec, exatamente. Eu vou ler a conclusão, eu sou o relator, doutor, e depois, logo a seguir, eu passo a palavra para a sustentação, se o senhor achar que ainda deva fazer. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada e, no mérito, dando-lhe provimento para absolvê-la da condenação ao pagamento de horas in itineris e indenização de danos morais, reduzindo o valor da condenação para R$2.000, com custas no valor de R$40, que ainda continuam a cargo das reclamadas. E estou determinando que se oficie a diretoria de Secretaria de Coordenação Financeira do Tribunal para restituição do valor de custas recolhidas a maior. Indago do nobre advogado se ainda deseja fazer sustentação oral ou se aguarda algum voto divergente.
Excelência, eu vou guardar o voto divergente, uma vez que houve provimento total do recurso. Obrigado. Luiz Antônio Gomes. Desembargadora Maria Com Cecília. Vossa Excelência, de acordo. Então, à unanimidade, doutor, prevaleceu o voto do relator. Eu agradeço a Vossa Excelência, cumprimento a todas as pessoas do senhor presidente e fico grato pela decisão e afirmo que houve justiça. Muito obrigado. Boa tarde. Processo seguinte. Então, a gente retorna para o processo físico, é o 84-25-15-2013, procedência 4ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes Banco Bradesco S.A. e Fernanda Silva Bergo. Doutora Maria Cecília Alves Pinto é relatora, doutor Luiz Otávio Renault, o revisor, e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrita a doutora Juliana de Barros Metzger, pela segunda recorrente. É o 84 da pauta. Isso, né? Palavra relatora, desembargadora Maria Cecília. Eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, confiro parcial provimento ao apelo do reclamado para excluir da condenação os honorários advocatícios obrigacionais no valor de R$ 2.000, bem como para fixar que o divisor a ser utilizado no cálculo das horas extras será o 180. Confiro parcial provimento ao recurso da autora para determinar o pagamento das horas extras pela realização de cursos treinet por todo o período imprescrito, para mantendo a equiparação salarial com a modelo Márcia Garcia de Deus, acrescer à condenação o reconhecimento da equiparação salarial também com os paradigmas Ana Maria Duarte de Assis Oliveira, Guilherme Braulio Sanglar e Fábio Lúcio de Carvalho, este último, exceto no período em que se ativou como gerente administrativo, sendo devidas as diferenças salariais respectivas, observando-se o paradigma de maior remuneração, mantidos os demais parâmetros fixados na origem. Mantém o valor da condenação, porquanto segue compatível com as verbas deferidas. É o meu voto. A doutora Juliana de Barros Metzger fala pela Fernanda, reclamante. Então, a senhora ainda deseja fazer sustentação ou aguarda algum voto divergente? Diante do irretocável voto do eminente relator, eu vou aguardar o voto do... Juiz Antônio Gomes. Desculpa, eu estou sempre errando hoje. Vou botar uma plaquetinha aqui. Eu é que sou o terceiro. Ou eu? Sou eu? Sou eu. Então, também estou de acordo. A unanimidade, então, prevaleceu o voto da relatora. Eu agradeço, excelência. Bom dia. Ana, o trio aqui toda hora. O próximo é o número 59 da pauta. O 59 é o 937-2014, procedência 2ª Vara de Pouso Alegre. Recorrentes Itaú Unibanco S.A. e Cristina de Barros Maia. Doutora Maria Cecília, relatora, doutor Luiz Otávio Renault, revisor, e doutor Emerson, o terceiro votante. Inscritos, doutora Nádia de França Teixeira, pelo primeiro recorrente, e doutor Fernando César Teixeira, pelo segundo recorrente. É o 59 da pauta. Com a palavra relatora. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo do reclamado para 1. Reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para exame e julgamento do pedido de condenação do banco reclamado ao recolhimento de contribuições para o PAC, Plano de Aposentadoria Complementar, decorrentes das diferenças salariais pleiteadas nos autos. 2. Excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos decorrentes do plano de cargos e salários no valor mensal de R$ 5.000. 3. Excluir a complementação de auxílio-doença no importe de R$ 5.000. 4. Determinar a adoção do divisor 180 no cálculo das horas extraordinárias. Confiro também parcial provimento ao apelo da autora para 1. Determinar que as horas extras pelo descumprimento do intervalo do artigo 384 da CLT sejam apuradas considerando a jornada de trabalho de 6 horas, porquanto a obreira estava enquadrada no caput do artigo 224 CLT. 2. Determinar a integração salarial da parcela PR, quitada de forma semestral a título de participação nos lucros e resultados complementar, programa AGIR, decorrente do programa próprio do reclamado, folha 423, por exemplo, deferindo reflexos em férias mais 1/3, 13º salários, horas extras, repousos semanais remunerados, aviso prévio e FGTS mais 40%, conforme se apurar em liquidação por cálculos, observando-se os valores quitados nos demonstrativos de pagamento juntados aos autos, excluídas todas as demais rubricas encontradas nos demonstrativos de pagamento.
recebimento. 3, condenar o reclamado ao pagamento de R$ 15.000 por semestre, referente às diferenças das parcelas quitadas em módulo semestral, além dos respectivos reflexos, conforme item anterior. Mantém o valor arbitrado da condenação, que segue compatível com as verbas deferidas. É o meu voto. Temos 2 inscrições. A doutora Nádia de França Teixeira fala pelo Itaú Unibanco e o doutor Fernando César Teixeira pela Cristina de Barros Maia. O recurso é adesivo, então fala primeiro o banco. A senhora tem a palavra, doutora Nádia. Ok. É alguma divergência, excelência? A senhora quer abrir mão, que o reclamante vai querer fazer uso da sustentação? Se houver alguma divergência, segura a palavra. Fala Posso segurar, mas eu estou dizendo que o reclamante também tem. Se ele quer fazer a sustentação. Não, eu estou satisfeito. Queria reiterar e ratificar os termos do recurso. Obrigada. O reclamante quer fazer a sustentação? Sim, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença para cumprimentar todos desta egrégia turma. Excelência, com todo o devido respeito à propositura de voto da eminente relatora, a reclamante discorda em partes, né, nas questões que foram pontuadas aí, onde ela propõe dar provimento parcial ao recurso da reclamada e pede para que os demais não a acompanhem nesses aspectos, especialmente na questão da incompetência da Justiça do Trabalho. As verbas ali deferidas são verbas de natureza salariais, eminentemente salarial, e não de verbas de aposentadoria. A maioria dessas verbas, o que foi deferido em sentença, ela faz jus aos reflexos daquilo que foi deferido através dessas diferenças pleiteadas. Com relação à questão da diferença salarial, neste aspecto, data vênia, a sentença merece ser provida, porque o banco, simplesmente, ele deixou de carrear aos autos, mesmo estando ciente de que, se ali não juntasse tais documentos, estaria sendo apenado com as penas previstas no antigo artigo 359 do CPC. Pois bem, sabemos que o banco reclamado, o Banco Itaú, é uma empresa com uma tecnologia assim, alta, uma tecnologia de ponta. Se ele não trouxe aos autos os documentos solicitados pela perícia para se apurar essas diferenças salariais, é certo que essas diferenças seriam daquilo que foi arbitrado na sentença para maior. Porque se essas diferenças fossem a menor, o banco jamais deixaria de juntar. Ora, estamos no século XXI, no ano 2017, 2015, processo 2014, 2015, e o banco falar que não tem tais documentos, se omitir. Então, data vênia, eu acho que o juiz responsabilizou o banco, condenou o banco, porque não pode, data vênia, falar que o reclamante não produziu a prova das diferenças, mas não apenar o banco porque não juntou esses documentos. Também no que se refere à diferença lá da Previdência, o magistrado, em que pese, né, o entendimento do laudo, ele entendeu que foi culpa, sim, da reclamada, a doença que acometeu a reclamante, e por isso ele deferiu aquelas diferenças lá na Previdência. Então, com essas breves palavras, síntese, nós pedimos para que o recurso do banco não seja provido e no tópico provimento ao recurso reclamante, que seja acompanhado do voto de Vossa Excelência, eminente relatora. Como revisor, desembargador Luiz Otávio. Todas as questões estão examinadas de maneira minudente no voto. Eu peço a acompanhar a relatora. A questão dessa da diferença salarial, apenas para pontuar, é uma questão de preenchimento de um fator objetivo que a relatora põe, que a parte vai ter ciência da fundamentação futura. Eu peço vênia e acompanho o voto da relatora também. Então, à unanimidade, prevaleceu o voto da relatora. Seguinte. O próximo é o número 58 da pauta.
923, 2014, procedência 23ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes Reginaldo Felipe da Silva e recorrida Viação Cervo Limitada. Doutora Maria Cecília é relatora, doutor Luiz Otávio Renault, revisor, e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito, doutor Wilker Bruno da Cruz pela recorrida. 58 da pauta. Palavra relatora. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso relativamente ao intervalo intrajornada apresentada pela reclamada, e dele conheço. No mérito, dou-lhe provimento parcial para deferir 1 hora pelo não gozo do intervalo, hora ficta, nos dias em que a jornada foi superior a 6 horas, e não houve gozo do intervalo mínimo legal de 60 minutos, devendo ainda ser procedido o recálculo das horas extras realizadas pelo autor, considerando o tempo de intervalo inferior a 1 hora como tempo à disposição. Mantido o valor da condenação, por quanto ainda compatível. É o meu voto. Dito pela Aviação Cerro, doutor Wilker Bruno da Cruz, a quem eu concedo a palavra. Boa tarde, nobres desembargadores, ilustre relatora, aos colegas presentes no recinto e eventuários. Inicialmente, eu gostaria de pedir a atuação para a juntada do subestabelecimento. 3 dias. Doutor. Na sequência, a reclamada se insurge, né, a recorrida se insurge contra o voto data máxima vênia, tendo em vista que a matéria, ela entende que deferir qualquer coisa nesse sentido seria extra petita, uma vez que eu vou pedir licença para ler um trecho do recurso, elaborado pela recorrente. Diz ela no trecho que a folha 750 dos autos, que a prova oral produzida foi robusta no sentido de comprovar que durante todo o pacto laboral não usufruiu o recorrente integralmente do intervalo para alimentação. Aí eu salto uma parte. Nesta seara, a prova documental e testemunhal atesta que o reclamante não gozava de 1 hora de intrajornada. Entretanto, excelências, não existiu audiência de instrução, uma vez que não houve prova testemunhal, não houve prova oral, não houve depoimento pessoal, porque o reclamante simplesmente não compareceu à audiência. Aí, caberia ao reclamante, no momento oportuno, na qual seria a impugnação, demonstrar que alguma eventual divergência nos controles de jornadas. Ele ainda inova em sede recursal ao dizer que os espelhos de ponto ali juntados, eles não são fidedignos. Ou seja, o recurso foi nada mais do que uma peça genérica apresentada. Então, entende a reclamada, a recorrida, que qualquer manutenção na sentença que julgou totalmente improcedente a ação, ela está lesando a segurança jurídica, de certa forma, até o processo em si. Uma vez que todas as contrarrazões foram baseadas no que foi escrito no recurso. Só isso. Obrigado. Palavra o revisor, desembargador Luiz Otávio. Está vendo, acompanha relatores. Aqui, salvo engano, inclusive, o registro é o do ponto. Né? É o do ponto. Na Então, verdade, tem assim, prova. quando não há um Testemunhal, apontamento, a minha orientação para elaborar o voto é a gente dar uma olhada nos registros. Tem casos que a gente não consegue ver. Mas quando eu vejo, eu cito aqui, por exemplo, dia 12/2, trabalhou de 12h30 às 20h, usufruiu 30 minutos de intervalo. Quer dizer, eu tenho substrato para condenação. E porque eu vi e olhei. Entendeu? E encontrei. Agora, quando você olha uma folha, olha outra, não vê, quer dizer, cabe realmente ao reclamante. Essa tese jurídica do doutor, ela está correta, do ponto de vista de uma tese genérica. Agora, cada caso é um caso. Olhei, vi que tem uma hipótese à condenação. E a inovação recursal que o doutor coloca, eu indico onde que está a causa de pedir e o pedido. Então, as questões estão enfrentadas no voto. Eu peço vênia, mas mantenho o meu voto. Peço vênia, exatamente por essa observação da relatora, que eu destaquei muito sucintamente, mas é por isso que eu acompanho. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da relatora. Obrigado, boa tarde. O próximo agora é a sessão do PJE do Dr. Antônio Gomes. Experiência advogado de São Paulo. É o número 15 da pauta.
processo é o 11373-2015, recorrente Prazeres da Mesa Sociedade Simples e recorridos Sérgio Nunes de Freitas. Doutor Antônio Gomes é o relator, doutora Maria Cecília, segunda votante, e doutor Renault é o terceiro votante. Escrito, doutor Cristiano Naman Vaz Toste, pela reclamada. A palavra ao relator. Só um minutinho, acho que não é esse não, Antônio. É o 11373. 373, esse. Senhor presidente, eu conheço do recurso da reclamada no mérito do provimento parcial para fixar a remuneração mensal do autor em R$ 3.500. Afastar a condenação da ré ao pagamento da multa prevista no artigo 467 da CLT. Afastar a exigência de complementação imediata do depósito da multa dos embargos por embargos declaratórios protelatórios, como condição para a interposição de qualquer outro recurso nos autos. Reduzo o valor da condenação para R$ 40.000, com custas pela reclamada no valor de R$ 800. O juiz de origem expedirá ofício à diretoria da Secretaria de Coordenação Financeira do Tribunal para a devolução do valor recolhido a maior a título de custas diante da norma prevista no artigo 1º e seus parágrafos da Instrução Normativa 2/2009. Feito para falar pela reclamada, doutor Cristiano Naman Vaz Toste, a quem eu concedo a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, cumprimento os eminentes desembargadores. E eu gostaria, primeiramente, de insistir na questão da nulidade. Esse caso, essa reclamação trabalhista, teve 3 audiências. E a prova, inclusive, foi cindida. Na audiência inicial, a juíza optou por ouvir o reclamante. Houve uma segunda audiência que não se realizou em função de uma carta precatória expedida para São Paulo, que não havia sido cumprida. E a terceira audiência realizada teve a oitiva de testemunhas. Nessa terceira audiência, no dia 5 de abril, o patrono da reclamada, esse que vos fala, para que não houvesse maior atraso do feito, inclusive em homenagem ao princípio da celeridade para contribuir com o juízo, entregou às mãos da juíza a ata da carta precatória, ao invés de optar por uma nova redesignação. E por uma falha da secretaria, esta ata de audiência não foi juntada ao processo. Quer nos parecer que a consequência dessa preclusão é extremamente pesada, ainda mais quando se trata do direito de defesa da reclamada, um direito constitucionalmente previsto, ser sobrepujado por uma preclusão, que é uma questão processual. Por esse motivo, eu reitero o pedido para que seja declarada a nulidade da sentença e reapreciado o mérito, levando em consideração a prova testemunhal colhida perante a Vara do Trabalho de São Paulo. Caso mantida o acórdão nesse aspecto, eu volto à questão da remuneração do reclamante. O reclamante, ele confessou em seu depoimento pessoal, na audiência inicial, que ele emitiu nota fiscal de toda a remuneração percebida por ele. E a reclamada juntou aos autos as notas fiscais e os relatórios de comissão. Posteriormente, em resposta aos embargos de declaração da reclamada, o advogado do reclamante reconheceu que ele havia juntado na petição inicial todas as notas fiscais que englobavam todas as notas emitidas e toda a remuneração recebida. Peço vênia para citar aqui o trecho dos embargos de declaração do reclamante. Apesar de se encontrar nos autos todos os documentos, relatórios e notas fiscais que comprovam as pretensões iniciais do autor, cujo salário era compatível com o deferido em sentença, a ré pretende fazer valer somente os documentos que optou por anexar ao processo, que coincidentemente são os valores mais baixos de pagamento ao autor. Esqueceu, porém, a ré que na petição inicial estão não somente os documentos anexados pela ré, como também todos os documentos restantes ardilosamente omitidos.
Ou seja, ele diz que, na inicial, estão todos os documentos. E analisando esses documentos, eu fiz uma análise bem detalhada no recurso ordinário, dá para perceber que o valor é infinitamente inferior a R$ 3.500, e mesmo aos 5.000 ditos na petição inicial. Por esse motivo, como existe uma robusta prova documental acerca da verdadeira remuneração do reclamante, peço a vossas excelências o provimento do recurso ordinário para que a remuneração seja fixada de acordo com as notas fiscais e relatórios juntados aos autos. Muito obrigado. Como segundo votante, a desembargadora Maria Cecília. Na verdade, a sustentação oral impressiona quando fala que foi produzida uma prova por carta precatória e que não foi ela juntada aos autos. E como são muitos os votos, eu vim aqui para rememorar a argumentação constante do acordo. E a argumentação é simples. Houve um recurso anterior, porque a sentença julgou improcedente o pleito do reclamante. Houve um recurso anterior, os autos já vieram ao tribunal, que julgou o processo e a questão da ausência da ata só foi levantada nos embargos de declaração. E o juízo não acolheu a tese empresarial. E não foi interposto o recurso de revista naquela oportunidade. Quer dizer, a questão já está preclusa, nós não temos mais como rever isso, apesar de parecer pretensamente injusto o segmento do processo. Sem essa ata, é uma questão que já foi debatida e já foi rejeitada, não tem como retomar isso mais. Né? Então, eu estou de acordo com o voto do relator. Eu acompanho, senhor presidente. Acompanho o relator também. Então, doutor, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Seguinte, por favor. O próximo é o 24, ainda da pauta do doutor Antônio Gomes, é o 11.963, 2013. Recorrentes, Alcione Andréia de Oliveira Lima, Ex-Montreal Estruturas Metálicas e Elifer Limitada. Doutor Antônio Gomes é o relator. Doutora Maria Cecília, segunda votante, e doutor Renault, o terceiro votante. Inscrito doutor Isaac Romagnoli Silveira Lima, pela reclamada. Palavra ao relator, Luiz Antônio Gomes. Provimento a todos. Está conhecendo todos os recursos e negando provimento a todos. Inscrito pela reclamada, doutor Isaac Romagnoli Silveira Lima, quem eu concedo a palavra, se quiser fazer uso dela. Eu gostaria, excelência, excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Serei breve, porém objetivo. A questão dos autos revela um acidente do trabalho em que o empregado se vitimou, foi levado a um hospital, por lá ficou por um determinado período, até que chegou ao óbito. Os autos revelam, conforme o juiz de primeira instância colocou, a situação de uma possível responsabilidade do empregador pela não adoção de procedimentos de segurança. O que eu quero trazer aqui na tribuna, na verdade, é uma reflexão a respeito da realidade fática dos autos e, mais especificamente, da realidade fática do acontecimento. Os autos revelam que temos, de um lado, uma empresa de pequeno e, por que não dizer, reduzido porte, do outro lado, um empregado com, até aquela ocasião, com pouca formação profissional. E nada isso, naturalmente, releva a questão de uma possível responsabilidade do empregador. O que se colocou nos autos e que se pretende colocar aqui na tribuna é que as provas dos autos, por mais que tenham revelado uma situação de um possível descuido do empregador, elas revelam, na verdade, pela situação fática, e volto a repetir, da empresa de pequeno ou de reduzido porte e do empregado envolvido na situação. Há depoimento testemunhal trazido aos autos que revela que o empregado ele se acidentou porque, na ocasião, ele estava fazendo uso de bebida alcoólica. E aí vem a pergunta, qual empregador, em sã consciência, permite que o empregado trabalhe bebendo bebida alcoólica, ainda mais um empregado que trabalha utilizando-se de escada? A questão é que essa informação só foi trazida à empresa depois do acidente. E aqui, mais uma vez, a importância de trazermos a realidade. Não estamos falando de uma grande empresa em que tem um supervisor, que tem um gerente, que tem alguém de cima. Era uma equipe pequena fazendo um telhado sobre uma laje. Esta laje tinha um parapeito,
Então, o empregado, na verdade, quando se acidentou, ele não estava sobre a laje e veio a cair. Ele estava descendo a escada, e uma escada, pelo que os autos revelam, com uma altura condizente. Ali, ele sofreu a queda. E sofreu a queda por quê? Conforme é defendido nos autos. Infelizmente, por sua culpa exclusiva. Pode parecer que o empregador quer se furtar a sua responsabilidade, mas a questão era uma reduzida empreitada de construção civil, uma empreitada com poucos empregados, que entre eles se dão bem, mas que não levam a figura do empregador, que naturalmente ali não se fazia presente. Por quê? Porque precisa pagar suas contas, precisa buscar em outras questões também. Tinha outras pequenas obras em curso em que eles revezavam ao longo do dia. Quando o acidente aconteceu, é que foi informado a ele que aquele empregado, durante o dia, por diversas vezes, havia ido ao bar fazer uso de bebida alcoólica. Então, na verdade, o descuido do empregador em relação a essa situação só foi revelado, só foi tomado conhecimento, infelizmente, após o acidente. E mais do que isso, ainda que se buscasse na figura do empregador a responsabilidade, porque não deu ao empregado os elementos de proteção individual por natural. Se estivéssemos tratando, e é importante que a legislação tenha que ser observada por qualquer um, mas nós temos que nos atentar à realidade das partes. E isso, minimamente, não foi atentado ao fixar o valor da indenização. Foi colocada uma indenização aqui de R$300 mil. É um valor interessante, é um valor importante, sim, mas é um valor que supera em muito as expectativas ou as condições financeiras da empresa. Ao mesmo tempo que se tem, na época da existência da obra, um acidente em que o empregado se vitimou, repito, infelizmente, por sua conduta decidiosa e, claro, pelo empregador que não podia se fazer presente, que tinha os encarregados, não tinha pessoas da mesma formação que o empregado naquele momento e que, por um motivo, só foi levado ao conhecimento do empregador após o acidente. Então, na verdade, o que se pretende aqui com o recurso do empregador ex-Montreal seria realmente a reforma da sentença com a sua absolvição. A absolvição considerando essa peculiaridade, considerando objetivamente que nos autos está revelado, sim, não se está aqui na tribuna querendo colocar o contrário do que está nos autos. Nos autos é dito, ou foi colocado pelo próprio preposto, ou mais do que isso, sócio da ex-Montreal. Ele disse em audiência, objetivamente, que era uma obra pequena, que os EPIs, se disponíveis, não foram utilizados. Isso não foi, e não estou querendo aqui tirar essa situação de culpa da empregadora em relação a isso. Mas é importante levar em conta a realidade da situação. Claro que a lei tem que ser observada por todos. Na hora que você se coloca como empregador, você tem que respeitar as normas. Mas, automaticamente, nós temos que pensar pela realidade do nosso país, que, infelizmente, alguns casos demandam uma situação diferenciada. Não é passar por cima da legislação, mas é observar a situação efetivamente como aconteceu. E, se não, dada essa questão da absolvição, o que se pretende realmente é, considerando essas peculiaridades, uma empresa de diminuto porte, sediada em Betim, um empregado que também, se buscarmos, infelizmente, a sua qualificação não era ampla, buscar que a condenação seja adequada a essa realidade, a realidade objetivamente passível de cumprimento pela empregadora. E este valor, hoje fixado de R$300 mil, supera em muito esta realidade. Um outro ponto específico foi a condenação em pagamento de uma indenização pela contratação de seguro de vida. Este seguro foi trazido aos autos da contratação. Ele é de responsabilidade da seguradora. Na ocasião em que o acidente se deu, este seguro estava vigente e isso restou demonstrado nos autos, mas ainda assim ficou responsabilizado o empregador pelo pagamento de tal indenização. E no tocante à fixação pelo dano material, que é arbitrada como foi de 2/3 da renda do empregado, as limitações por natural que precisam ser inseridas não foram feitas a devido contento, com a devida vênia, pelo julgador de primeiro grau, que fixou a indenização no caso do filho menor até 25 anos de idade e não colocou restrições no caso da esposa a uma eventual contração de novas núpcias, conforme se pretendeu na via recursal. Então é por essas razões que se pede, com devida vênia,
a reforma da sentença para se promover a absolvição da empregadora ou, pela eventualidade, que se faça a redução dos valores do quanto indenizatório pelo dano moral e, no tocante aos danos materiais, a fixação dessas condições, dessas determinantes para a extinção da obrigação alimentar. Agradeço pela atenção de todos. Votante, desembargadora Maria Cecília. Na verdade, a sustentação oral, ela traz os dramas que, quando acontece um acidente de trabalho dessa gravidade, o rapaz caiu, ficou tetraplégico e ficou internado no hospital até morrer, deixando esposa e filho. E, por outro lado, uma empresa de um porte pequeno. Eu estava olhando aqui porque, na verdade, são dois os reclamantes, a mãe e o filho. A gente tem fixado a indenização por dano moral quando morre em R$100 mil por dependente. Eu não havia feito divergência, mas eu pergunto aos colegas se a gente não poderia dar esse parcial provimento para adequar essa indenização à jurisprudência da turma. Só no dano moral seria 100 mil para a esposa e 100 mil para o filho menor, mantidos todos os demais parâmetros e considerações. Por terceiro votante, como voto? É porque está 300 mil, está dando 150 para cada um. 150, né, para cada um, né? O relator, ele acolheria ou... Acolho, sim, ou senhor não presidente. teria? Eu acho que é razoável e está dentro dos parâmetros também da turma. E a empresa não é uma empresa de grande porte. É uma dificuldade que nós enfrentamos aqui, e em alguns casos, até quando se trata de empresa de grande porte, o valor não fica limitado a 100 mil reais. É uma média. É uma média, e eu vou também aderir, mas não antes deixando de cumprimentar o advogado pela sustentação oral tranquila, clara, objetiva, muito boa sustentação oral, que deixa, contribui muito para o esclarecimento dos fatos e para que nós possamos aprimorar o nosso julgamento, sempre passível de contornos. Esse valor da sentença, tem me impressionado muito esse segmento da construção Então vai civil, ficar campeão mundial Isso de acidentes no mundo, e no Brasil. As estatísticas acidentais no Brasil são exorbitantes, mas na construção civil é absolutamente desproporcional aos demais setores. Eu tenho visto essas estatísticas agora recentemente. E é onde os acidentes são mais fatais ainda. Eu vou ver aqui, eu vou te dar, porque eu não vou ter que reduzir custos. Para 900 mil, a gente reduz para 800. Para ver se reverte essa situação no Brasil. O jeito ficou tetraplégico e morreu. Mas eu também sou sensível à situação das empresas. É um drama, é uma dificuldade que nós temos, né? O advogado fala em culpa exclusiva do reclamante, que não é o caso, que é a própria sustentação oral, em duas situações, momentos, ele fala, não, havia culpa do empregador também. Ele, de uma maneira ou de outra, admite, e nós sabemos que há uma dificuldade, essas obras são empreitadas, um empreiteiro para telhado, um empreiteiro para fazer o acabamento de piso, outro para isso, outro para aquilo, para reduzir o custo da obra, mas correndo um risco que muitas vezes não compensa, porque, como Vossa Excelência mencionou, o número de acidentes com mortes fatais de empregados na construção civil é altíssimo. Então, às vezes, se procura diminuir o preço da construção, mas se corre esse risco. Então, eu acho que esse valor está bem dentro do que a turma tem decidido. Disse também, essa questão da embriaguez, não há prova de que ele estava embriagado. Há uma testemunha que foi, inclusive, rechaçada pelo juízo, em primeira instância, com outras manifestações tendenciosas na audiência. As outras duas testemunhas foram claras em dizer que não percebeu qualquer embriaguez. O problema da embriaguez que Vossa Excelência enfrenta, né? E não há nenhum treinamento, né? Não se dá atenção a essas trabalho. Na verdade, essa questão de segurança do trabalho é muito complexa. Aqui fala-se que não foram entregues os EPIs, mas mesmo quando são entregues, a empresa tem que fazer uma vigilância
diuturna, porque os empregados resistem a utilizar. Porque, às vezes, as luvas tiram a sensibilidade das mãos, o cinto prende, não dá o mesmo grau de movimentação, mas é obrigação da empresa fazer essa fiscalização. E o voto fala muito bem isso, ainda que ele estivesse embriagado, só por argumentação. A empresa não poderia deixá-lo trabalhando numa situação de risco embriagado. Tinha que ter advertido, mandado embora para casa. Disso, né? Então, não há prova disso. Pois é, não tem prova, mas o voto argumenta com isso. Os atestados médicos da época do internamento, da internação dele, todos os relatórios médicos, nada relata sobre não o tem. ocorrido. Mas, na verdade, o voto ainda argumenta com essa possibilidade. E é isso mesmo. Se perceber sinais de embriaguez, tem que proibir o trabalho. Porque não pode deixar o trabalhador. Mas talvez até fosse o caso. Legado da tribuna, talvez fosse o caso do empregado que fizesse isso, mas não há prova e depois também há dificuldade, porque o pequeno empreiteiro, ele não, às vezes não tem um superior hierárquico que tem autoridade para falar, não, você não vai trabalhar, você vai embora para casa, você não pode fazer, vou te suspender. Não sabe nem da possibilidade legal de se suspender o empregado por estar transgredindo uma obrigação legal, né? Poder-se ir até pensar numa dispensa por justa causa. Mas aí é uma avaliação e um conhecimento que se exigiria. Claro. Mas eu estou de acordo, o que for fixado. Eu indago se a gente pode deixar, então, a conclusão seguinte. Opa, sumiu aqui. Aqui é o seguinte, a unanimidade conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso dos reclamantes e dar provimento parcial ao recurso das reclamadas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$200 mil, sendo R$100 mil para cada um dos reclamantes. Reduz o valor da condenação em R$100 mil? Eu já até olhei. Já olhou o valor? Fixado em 900, eu estou reduzindo para 800, com custas para 16, determinando. Recolher 18, determinando aquele ofício para a devolução do valor recolhido maior à reclamada. Não resolve o problema da empresa, não, mas pelo menos a gente fica tranquilo em termos de manter a média de julgamento. Mas provavelmente não terá nem. Isso é unânime, né? Sim. Julgamento unânime. A obrigação para um provimento parcial nesse sentido, a unanimidade. É a nossa obrigação. Obrigado. Próximo é o número 9 da pauta ainda do Dr. Antônio Gomes. É o 10.535, 2016. Recorrentes Mário Rodrigues de Melo e Viação Rio Doce Limitada. Inscrito Dr. João Marcos Grossi Lobo Martins pela reclamada. Pode se escusar, descumprir. Reclamada, né? É o 10.535. Atividade de risco. É uma discussão meio filosófica. Doutor Antônio ainda, né? Com a palavra, relator. Agradeço a doutora Cecília. A condenação e as custas já foram inseridas aqui, viu, doutora Cecília? É só para evitar a ideia. Então, senhor presidente, eu conheço de ambos os recursos, negando provimento ao da reclamada e dando provimento ao do autor para condenar a reclamada ao pagamento como extras das horas trabalhadas, além da 8ª diária e da 44ª semanal, conforme se apurar nos documentos, observando o divisor 220 e mantidos os parâmetros adotados na sentença para as horas extras deferidas na decisão, inclusive quanto aos reflexos, elevando o valor da condenação para R$30 mil, com custas pela ré no importe de R$600. Ficando a reclamada intimada para complementar o preparo recursal na forma da súmula 25, item 3 do TST. O doutor João Marcos Grossi Lobo Martins, que fala pela reclamada, doutor? Isso, exatamente. Senhor presidente, muito boa tarde, demais componentes dessa egrégia turma. A reclamada se abstém de expor suas razões em virtude do voto do relator, pois ao deferir a hora extra excedente à 8ª diária, conforme se apurar em cartão de ponto, a reclamada tem certeza da correção dos seus cartões de ponto, então, conforme se apurar em liquidação não afeta aqui as razões de recurso. Com relação aos 15 minutos antes da jornada, em que pese a testemunha da própria reclamada ter confirmado que chegava 15 minutos antes,
por amor ao debate aqui, se reitera que, por ser empresa de transporte de passageiros, que prima pela pontualidade, que não pode ter atraso, é normal que os funcionários cheguem um pouco antes do início da jornada, o que não quer dizer que os MEs iniciem a jornada no momento em que adentram a empresa. Então, com relação a isso, a empresa até está reorganizando-se internamente para que não haja esses poucos minutos aí de antecedência aí que, por hora, a recorrente é condenada. Muito obrigado. Segunda votante, desembargadora Maria Cecília. Estou de acordo com o voto do relator. Também de acordo. Então, a unanimidade, segundo voto do relator. Obrigado, boa tarde. Achei que ia ser minutos residuais. Próximo, então, é a sessão do Dr. Renaud. PJE do Dr. Renaud. É o 27 da pauta, 11.058/2015. Recorrentes: José do Carmo Pontes e Companhia São Geraldo de Viação e Empresa Gontijo de Transportes. Doutor Renaud é o relator, doutor Emerson é o segundo votante e doutor Antônio Gomes é o terceiro votante. Inscrita a doutora Lívia de Oliveira Sapori Gonçalves pela reclamada. Palavra o relator. Não, então ela está ausente. Conheço de ambos os recursos, nego provimento ao recurso do reclamante. Quanto ao recurso das reclamadas, após rejeitar a preliminar de nulidade, eu confiro provimento parcial para excluir da condenação a parcela deferida a título de indenização substitutiva do Vale Transporte, mantido o valor da condenação. Estava inscrita a doutora Leana de Oliveira, mas parece que ela não está presente mais. Então, Lívia, né? Está presente, só como já apregoamos, vamos continuar o julgamento. Eu fico vencido naquela questão do adicional de insalubridade, zona B, no recurso da reclamada. Doutor Antônio Gomes, acompanha o relator. Eu tenho decidido assim. Prevaleceu o voto do relator. Fico vencido apenas nesse aspecto no recurso da reclamada. O reclamante é unânime. Seguinte. Próximo é o número 21 da pauta. Só para assistir, né? Assistir. Vai só assistir. É o 10.741. Recorrente construtora Norberto Ordebrecht e Hamilton da Silva Flores. Inscrita a doutora Ana Elisa Araújo pela reclamante. Sancler, Banco do Brasil. Na tela? Ali é o Sancler do Banco. José. Na tela veio o Sancler, Arcanjo dos Santos e Banco do Brasil. Pois é, mas o da Norberto é o 20. Sim? Na sua. Tem sobrestamento. Chamou o Sancler. Saiu o Sancler. Pois é, esse aqui é o Banco do Brasil, é o 21. Vamos chamar o 20. É o Banco do Brasil da senhora ou da Norberto? Sim, o Sancler. Banco do Brasil, não é? Ah, eu li o errado. É o Banco do Brasil, Sancler, Banco do Brasil. Também eu apregoei certo e li o errado. Desculpa. Recorrente é Banco do Brasil e Sancler, Arcanjo dos Santos. Isso, inscrita a doutora Ana Elisa Araújo. Isso mesmo. Virou o 21. A palavra relator. Conheço de ambos os recursos, nego provimento ao recurso do reclamado e provimento parcial, eu confiro ao recurso do reclamante para a linha A, acrescer a condenação às diferenças salariais advindas da aplicação dos percentuais de 12% e 16% entre os interstícios de nível E1 ao E9 e de 16% a partir deste último,
até o E12. Tais diferenças serão computadas a partir da alteração lesiva ocorrida com a edição da Carta Circular 97, observando-se, contudo, a prescrição quinquenal que fixou o marco prescricional em 19/11/2010, com os reflexos que eu discrimino no voto, autorizada a dedução da aplicação do índice de 3% entre os interstícios a partir da edição da Carta Circular 97, com efeitos pecuniários a partir do marco prescricional, que é 19/11/2010. A linha B, também para acrescer a condenação, pagamento de R$ 1,50 por quilômetro rodado, a incidir sobre os 120 quilômetros mensais, observando-se o período imprescrito e os meses em que houve a prestação de trabalho. A linha C, determinar a integração do valor recebido a título de auxílio alimentação no salário base, com repercussão em férias 1/3, gratificação semestral, 13º salário, licença-prêmio e FGTS. Eleva a condenação de 10 para 40 mil, com as consequências legais. Doutora Anelisa Araújo, está inscrito só para assistir ou vai fazer uso da palavra? Não, eu também estou satisfeita. Está satisfeita? Tá. Houve divergência? Eu sou o segundo votante, eu estou acompanhando o relator. Doutor Luiz Gomes. Está acompanhando o relator? Acompanho, senhor presidente. Então, a unanimidade, segundo voto do relator. Obrigada, excelência. Uma coisa, tem um outro, eu não sei se é possível, porque é com a doutora Maria Cecília. Tem como puxar? Nós estamos na... Se ela puder esperar um pouquinho, que PJE nós temos que sair de uma sala para outra. Então tá, obrigada. Daqui a pouquinho apregou para a senhora. Obrigada. Próximo é o 37 da pauta. 11.389/2016, recorrente VIX Logística S.A. e Gilson Arlindo dos Anjos. Inscrita a doutora Claudiane Aquino Rosel, pela reclamada. Palavra o relator. Pagador redondo. Estou guardando, não entrou ainda não. Ah, não entrou, né? Já entrou. Já entrou aí no seu, Antônio? Não. Também não, né? Aqui. É o 11.389, não é? Agora entrou, né? É um pouquinho. O Gilson VIX Logística? Isso, é. Claríssimo. Conheço dos recursos, dou provimento parcial ao recurso interposto pelo reclamante para acrescer a condenação às horas extras com adicional convencional de 50%, pacto laboral, assim consideradas as excedentes da sexta diária, quando a jornada foi cumprida no turno de 7 às 19h15, com os reflexos postulados e discriminados no voto, determinando a observância dos seguintes parâmetros: apuração dos dias em que houve cumprimento de jornada de 7 às 19h15, em conformidade com os controles de ponto anexados pela reclamada com a sua defesa. Divisor 180, evolução salarial, inclusão de todas as parcelas de natureza salarial na base de cálculo das horas extras, súmula 264. Por outro lado, eu nego provimento ao recurso da reclamada, adotando as razões de decidir da respeitável sentença recorrida. Eleva o valor atribuído à condenação de 12 para 30 mil reais, aumento de custas, na forma da lei súmula 25 do TST. Cita a doutora Claudiane Aquino Roesel, pela reclamada, a senhora tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente relator dessa egrégia turma, excelentíssimos desembargadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a todos e desejar uma boa tarde. E gostaria de agradecer pela oportunidade e honra de estar falando perante vossas excelências. No que tange às horas extras, tratadas pelo eminente julgador, eu gostaria de ressaltar que a jornada de trabalho dos trabalhadores da recorrida, ela não configura turno interrupto de revezamento. De acordo com o funcionamento da empresa, que é na área de mineradora, e a peculiaridade do serviço,
tendo em vista que é o acordo coletivo de trabalho que prevê escala de trabalho especial. Em razão dessa jornada, há o benefício de folga e a compensação, acordo esse que é previsto na Constituição. E o STF tem se posicionado em relação à força do acordo coletivo de trabalho, com a possibilidade de acordo e redução do salário, conforme o recurso extraordinário 895.759, que trata da prevalência das normas coletivas negociadas em face da legislação trabalhista. E ainda a medida provisória 761, agora de 2016, trata do programa de seguro-emprego, prevê a prevalência dos acordos sobre as normas. Então, eu gostaria de pedir pela permanência da sentença em que não aplica as horas extras a essa jornada, porque não se tratar, mais uma vez, de turno ininterrupto, já que a mineradora não pode fechar o seu serviço, tem que continuar, o acordo coletivo prevê essa jornada especial, então não haveria que se falar data vênia dessas horas extras aplicadas excedente à sexta. Obrigada. Matéria muito conhecida, né? Mantenho aqui o voto, eu estou enfrentando esse tema, a súmula 423 do TST, aquela possibilidade de elastecimento da jornada em 2 horas. Eu queria dizer à advogada que a honra é nossa em ouvi-la, essa oportunidade que a advogada tem na sessão, para nós é motivo de muita satisfação e sempre contribui para que nós possamos aprimorar os nossos julgamentos. A palavra do novo relator quanto a esse aspecto específico e também no que diz respeito ao voto. Eu peço vênia da sustentação, mas a matéria já por demais conhecida nossa aqui, o voto está em consonância com o que a gente tem decidido na turma, né? Peço vênia e acompanho o relator, doutor Antônio Gomes. Também. Então, doutor, à unanimidade prevaleceu o voto do relator. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Pode dar, Então, vamos voltar na sessão da desembargadora Maria Cecília. Sessão da doutora Maria Cecília. Se quiser fazer o registro, fique à vontade. Eu vou pregoar o 15 da pauta. Bradesco. Mesmo advogado. É o 10.456/2015, recorrente Paulo Venerando Simplício e recorridos Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo e Banco do Brasil S.A. Inscrita a doutora Ana Elisa Araújo pelo reclamante. Agora sim. Aí participam doutor Luiz Otávio Renault e doutor Emerson. Inicialmente, foi nesse caso que a advogada mandou o papel aqui com o número dos autos para me perguntar se ele também não seria suspenso, porque trata de minutos. Mas, na verdade, aqui eu consultei o voto inteiro no momento em que trouxe. Os minutos que foram objeto de IUJ são aqueles minutos residuais em que o empregado faz o lanche e troca de uniforme. E aqui não trata desses temas. Então, na verdade, nós só vamos sobrestar a questão ligada a minutos quando o tempo for destinado à troca de uniforme e lanche, que é a delimitação vinda no IUJ, e que não é o caso dos autos. Eu estou conhecendo do recurso, à exceção da insurgência referente à aplicabilidade do IPCAE e da insurgência referente ao pagamento de honorários em favor das recorridas no importe de 10% da condenação, por falta de interesse recursal. Estou rejeitando a preliminar e, no médio, dando-lhe parcial provimento para condenar a segunda reclamada, que são a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ao pagamento de 1. Horas extras, assim consideradas excedentes da 8ª e 44ª semanal, por todo o período imprescrito, a serem apuradas de acordo com a jornada fixada, acrescido do adicional legal ou convencional, mais benéfico com reflexos em repousos, 13º, férias mais um terço e FGTS, observado o disposto na súmula 264, TST e divisor 220.
valores decorrentes dos reflexos oriundos da integração dos valores quitados a título de ajuda, vale alimentação em aviso prévio, 13º, férias mais 1/3, FGTS e gratificação semestral, como se apurar em liquidação. Autoriza a dedução das horas eventualmente já quitadas, desde que comprovadas nos documentos constantes dos autos. As contribuições previdenciárias e fiscais são aquelas considerações todas que estão aqui. Inverto os ônus da sucumbência e arbitro a condenação, o valor de R$10.000 com custas de R$200 a cargo da segunda reclamada, que é a ECT, e que fica isenta do recolhimento das custas processuais. Em relação ao Banco do Brasil, foi negado o provimento ao recurso, que é do reclamante. Deixa eu só resgatar aqui, porque quando nega provimento não consta da conclusão. E enquadramento bancário. Aqui. Então, no texto que avalia a responsabilidade do primeiro reclamado. Por conseguinte, inexistindo ofensa ao disposto na súmula 331 do colente TST, não há como se atribuir qualquer responsabilidade trabalhista ao banco reclamado no caso dos autos. Dessa forma, ante a inexistência de responsabilidade do primeiro reclamado, mostra-se correta a sentença que julgou improcedentes todos os pedidos em relação ao Banco do Brasil S.A. E, para a gente fazer esse julgamento, a gente buscou os precedentes do TST, que tem julgado dessa mesma forma em processos envolvendo a ECT e o Banco do Brasil. Então, é este o meu voto. Doutora Ana Elisa Araújo, pelo reclamante, né? A senhora quer fazer uso da palavra? Boa tarde de novo, não. Desembargador Luiz Otávio. De acordo com a relatora. Também estou acompanhando a relatora. Então, a unanimidade prevaleceu o voto da relatora. Obrigada. Boa semana a todos. Igualmente, doutora. Da sessão da doutora Cecília é o 37. O 11.507/2016, recorrente Rosana Silva e Souza e recorrido Maria de Fátima de Souza. Escrito Dr. Leandro da Silva Varenga pela recorrente. Esse é um ROPS? Isso. Eu estou conhecendo do recurso da reclamada e negando-lhe provimento, mantendo a respeitável sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o meu voto. Doutor Leandro da Silva Varenga Ayala, pela reclamada, né? Deixa eu ter a palavra. Boa tarde, desembargadores, servidores e demais presentes. A questão máxima do recurso foi as horas extras, né? O que eu venho pedir vênia e para que os desembargadores se atenham é o princípio máximo do direito do trabalho, que é a primazia da realidade sobre as demais formas. Por exemplo, nós temos nos autos a juntada de anotações que eram feitas pela reclamante. Nessas anotações, nas provas que puderam ser produzidas pela reclamada ora recorrente, demonstrou que não deveria ser seguida aquela anotação dela, que o próprio condomínio demonstrava que aquelas anotações ali, elas eram erradas. Ela de má fé, ela fazia anotações a mais. A outra prova que foi produzida pela reclamada, a testemunhal, demonstra também que, no mínimo 3 vezes por semana, havia um motoboy que buscava a reclamante, que levava ela para casa, e que outra vez desconstitui os cartões de ponto. Ou seja, a sentença ACO, ela desconstitui as anotações que eram realizadas pela reclamante, na medida em que teve a anotação do condomínio. Na medida em que não tinha, a sentença ACO, ela volta a dar validade às anotações que era feita unilateralmente pela reclamante. Ou seja, a demonstração de que havia má-fé, ela ficou clara nas anotações. Houve também agora uma juntada de conversa posterior da reclamante com a reclamada, ela mostrando que
pelo procurador, foram colocados pedidos que não deveriam ter sido colocados. E foi até juntado posteriormente ao propósito do RO. Então, o que nós pedimos é querer que a reclamada, ora recorrente, produza uma prova, mas produzir uma prova diabólica, ela não teria. Ela chegou no limite do que ela poderia produzir de provas neste processo. E onde? A jornada de trabalho que eu acho que deve ser considerada, quando nós deveríamos considerar a inversão do ônus da prova agora para a reclamante. Ela que deveria ter produzido. Então, qual que é o seu horário, sendo que o que se aponta aqui não era o verídico? Ou seja, deveríamos, então, considerar o que foi produzido pela reclamada e recorrente. Agradeço a Vossa Excelência pela atenção e uma ótima tarde. Luiz Otávio. Acompanha relatores. Peço o Vêneto da exame do processo, eu vou concluir da mesma forma que a relatora. Então, a unanimidade, prevaleceu o voto da relatora. Processo seguinte. Próximo é o número 5 da pauta. É o 10.085/2015, recorrente Valéria Aparecida da Silva e recorrida Massa Falida de Nicola Colela, Indústria de Roupas Limitada e Via Vêneto Roupas Limitada. Inscrito Dr. José Vitor Vieira Diniz pela reclamada Via Vêneto. O doutor não está presente. Dr. José Vitor Vieira Diniz. Fazer o julgamento, não? É grande a conclusão? Não, acho que não. Não, pequena. E agora que entrou? Agora, então. Tá. Eu ia pedir para ler para mim. Eu conheço o recurso, não, mérito doutora do... Maria Cecília. É meu, doutor Renan. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante e do mérito confiro-lhe parcial provimento para declarar a responsabilidade solidária da reclamada Via Vêneto Roupas Limitada no pagamento das verbas deferidas, mantendo o valor da condenação por quanto ainda compatível. O procurador esteve lá no gabinete, levou memorial, eu acredito que deva ter encaminhado também para os senhores, e me chamou a atenção porque ele enumerou as turmas que julgam de forma diferente dessa que a gente está julgando aqui hoje. Praticamente todas, à exceção da primeira, da quarta e da sétima, se não me engano. E aí eu pedi à assessora para dar uma conferida nos votos que ele indica. E tem votos na mesma turma com posicionamentos diferentes desse. E foi criada uma empresa para intermediar a fabricação das roupas, que ele diz que foi por meio de franquia, para vender praticamente 60% daquela produção para Via Vêneto, porque as outras eram pequenas e não tinham condição de emitir o tanto de nota fiscal que a Via Vêneto precisava. Então, o voto eu mantenho na íntegra, inclusive quanto à responsabilidade solidária, reconhecendo o grupo econômico. Já havia precedente de voto. Já julgamos. Em voto da própria relatoria, da desembargadora Maria Cecília. Então, eu estou de acordo também. Eu também estou de acordo. Inclusive, eu recebi, não só em razão do voto de Vossa Excelência, como também me procuraram, porque eu sou relator de um processo idêntico. Mesma colocação, também fiz a mesma pesquisa. Né, e na linha do que, vamos dizer assim, jurisprudencialmente a turma já vinha decidindo, eu também apregoar que são processos iguais, né? E a gente já deixa julgado também. É da sessão do Dr. Emerson, de PJE, é o número... Já acabaram, então. De sustentação. Dado presente, sim. Okay. Dr. Emerson é o 10.285. É o 15 da pauta. A Excelência já encerrou os de sustentação. Sustentação, isso. Aí, recorrente, massa falida de Nicola Colela, Indústria de Roupas Limitada, e Vanderlei Aparecida Xavier, e recorrida Via Vêneto. O doutor José Vitor Vieira Diniz também estava inscrito. O processo trata da mesma matéria, tivemos a mesma situação. Eu também estou conhecendo o recurso ordinário da reclamante, dando-lhe provimento para condenar a 8ª reclamada Via Vêneto Roupas Limitada a responder solidariamente pelo adimplemento dos créditos trabalhistas da reclamante. Estou conhecendo o recurso ordinário da 7ª reclamada, massa falida de Nicola Colela, Indústria de Roupas Limitada, no mérito, nego-lhe provimento. Atua como segundo votante aqui o juiz Antônio Gomes.
Desembargadora Maria Cecília. Eu também estou de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto. 20. Agora vamos ficar na minha, né? O próximo é o número 10 da pauta do Dr. Emerson, é o 10.202, 2016. Recorrente André Barbosa Silva e recorrido Vila Nova Atlético Clube. Inscrito Dr. Marcos Augusto Guimarães Moura Ferreira, pelo reclamante? Isso, aí participa o doutor... Coisa aí é reclamação. Contrário, né? Doutor Antônio e doutora Maria Cecília. Aí para cima. As cooperativas foram também? Eu, né? Mas não tem problema, saiu daqui. André Para a Vila gente, Nova. do ponto de vista de julgado, deve ser. Está tudo bem. Fala pelo reclamante. O doutor, conhecendo o recurso do reclamante no mérito, dando-lhe provimento parcial para determinar a integração à remuneração do autor do prêmio no valor de R$ 300 por partida disputada, com reflexo em férias mais um terço, 13º, repouso semanal remunerado, horas extras e FGTS, mantendo o valor da condenação e das custas, porque ainda compatíveis. Inscrito o Dr. Marcos Augusto Guimarães Moura, pelo reclamante, né? O senhor fala? Sim. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, egregia turma. A respeitável decisão de primeiro grau, com a devida vênia, deverá ser reformada, começar pela retificação da data de admissão do autor. Contrário do entendimento exposto pelo meritíssimo juiz Acó, tanto o depoimento da testemunha ouvido a rogo do autor, bem como a matéria jornalística de D2, B20AC, comprovam que o reclamado contratou o reclamante no início do mês de dezembro de 2014. Com efeito, a testemunha Augusto Godoy diz que foi admitido no reclamado na função de preparador físico em 1º de dezembro de 2014. E que o reclamante se apresentou ao reclamado juntamente com o restante da equipe alguns dias após o depoente. Além disso, a reportagem referida, datada de 4 de dezembro de 2014, revela as seguintes informações, que peço vênia para ler alguns trechos. O Vila Nova está cheio de novidade para a temporada de 2015. O clube apresentou um grupo para o ano que vem, com 12 reforços. O presidente Aécio Prates de Araújo, que tomou posse no dia 3 de novembro, ressalta que as contratações são fundamentais para que o Vila faça uma grande campanha em 2015. Confira quem são os novos jogadores do Vila Nova. Atacantes: André Barbosa Silva, Kaká, 25 anos. Ex-América Mineiro, Boa e Cabo Friense. André Barbosa Silva, Excelência Zé, o reclamante. Logo, restou cabalmente comprovado que o autor foi admitido no início do mês de dezembro de 2014, devendo ser reformada a respeitável sentença neste ponto. A reforma quanto à data de admissão do autor refletirá diretamente na procedência do pleito de indenização em decorrência da lesão sofrida pelo autor, uma vez que o meritíssimo juiz de primeiro grau julgou improcedente o pleito ao fundamento de que a lesão deu-se em data anterior ao início do contrato. Pois bem, inicialmente, cumpre ressaltar que deverá ser aplicada a confissão ficta ao reclamado pelo desconhecimento dos fatos, uma vez que o seu preposto em audiência, ao ser indagado sobre a lesão do autor, afirmou que não sabe se o reclamante se lesionou durante a respectiva contratualidade na reclamada. Além disso, o exame médico de ID 4FD 4FB9, não impugnado pelo reclamado, datado de 9 de dezembro de 2014, comprova a lesão sofrida pelo autor. Assim, diante da lesão sofrida pelo reclamante e considerando a ausência de contratação do seguro desportivo
pelo reclamado em favor do atleta, obrigação prevista pelo artigo 45 da Lei 9.615 de 98, deverá ser reformada a respeitável sentença para acrescer a condenação ao pagamento de uma indenização não inferior ao valor previsto no parágrafo 1º do referido artigo, ou seja, uma remuneração anual do autor. Quanto à integração, a remuneração dos valores pagos a título de bichos e premiações, eu peço aos demais membros desta egregia turma que endossem o voto do eminente relator. Logo pede que seja dado provimento ao seu recurso. Examina essa data da contratação, doutor, depois vai analisar a fundamentação disso, que reflete também nessa questão da indenização. Eu peço venda da sustentação e mantenho meu voto. Como segundo votante, o juiz Antônio Gomes. Eu acompanho, senhor presidente. Prova testemunhal é inequívoca. Não é uma prova convincente aqui no Vossa Excelência. Da mesma forma, em relação à lesão, que laudo médico, o atestado, é laudo médico, né, diz que foi anterior à contratação. Então, não há dúvida. Quanto a mais, o voto também é autoexplicativo. Eu acompanho todo. Ok. Está acompanhando o relator, desembargadora Maria Cecília. Eu igualmente peço vênia a sustentação oral para votar com Vossa Excelência. A unanimidade prevaleceu o voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. O próximo é o número 13 da pauta. O celular é o mesmo? R$ 10.249/2013, recorrente Banco ABN Real S.A. e Raquel Pires de Souza da Silva. Inscrito Dr. Leonardo Eleutério Campos pelo reclamado. É o 13 da pauta. Não se preocupe. Quer pedir? Sim. Quer pedir? Vou retirar de pauta para reexame melhor da matéria. Senhor presidente, esse processo aqui eu gostaria de pedir vista dele, e aí a gente julga na próxima sessão. Vamos pedir de vista da desembargadora Maria Cecília Alves Pinto, doutor. Então, nós vamos automaticamente julgá-lo na próxima sessão. Isso já fica intimado. Na segunda-feira próxima. Boa tarde, bom trabalho para os senhores. Obrigado. Boa tarde. O próximo é o número 18 da pauta, é o 10.406/2016. Recorrente sindicatos empregados em estabelecimentos bancários de Belo Horizonte região e recorrida Caixa Econômica Federal. Inscrito o Dr. Luciano Paiva Nogueira pela reclamada. É o número 18. Abrir aqui. Estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito, negando-lhe provimento. O senhor quer fazer uso da palavra? Eu primeiro voto divergente, caso haja, senhor presidente. Juiz Antônio Gomes. De acordo, desembargadora Maria Cecília. Eu estou de acordo. Eu só apontei um errozinho material. Vossa Tem que Excelência trocar, viu, aqui né? está constando Então o tá reclamante. ótimo. Então, Isso. Peraí, é do reclamante. É porque é do sindicato, é reclamante. Ah, não, ele é reclamado. Ele é reclamado, não é? Na verdade, é autor, né? Corrigir aí, para mim você já corrigiu, né? Está reclamante, não é não? Põe pelo autor, É do o- sindicato. não, mas Põe eu melhor para confundi, evitar então. confusão. Não, Eu confundi. foi retificado. Estava reclamado. mas eu não faria isso. Reclamado, Estava né? reclamado. Não. Ah. Então tá certo. É isso mesmo, Entendi. pelo reclamante. Já foi retificado.
até melhor botar É porque eu autor, fiz a porque aqui é uma observação ação aqui, do diferente jeito que de está aí, eu não reclamatório faria. trabalhista comum. Ah, então tá. Não, é porque já foi retificado. Ah, A ótimo. unanimidade prevaleceu o voto É porque relator. eu faço relator. uma coisa, Boa parece tarde. uma coisa, Boa tarde. eu não faria a divergência só por autor e reclamante. Para Denise arrumar. Ah, ótimo, ótimo. Tão doida, não é possível. O próximo é o número 50 da pauta. É o 12.639, 2014, recorrente Drogaria Araújo S.A. e recorrido Júnior Renata Marques. Inscrito o doutor Sérgio Fernando Pinto Tavares pelo reclamante, não é isso? Isso. Não tem problema, não. Conhecendo o recurso interposto pela reclamada e no mérito negando-lhe provimento. E doutor Sérgio Fernando Pinto Tavares, pela reclamante, o senhor quer se Só manifestar? aguardar, excelência, voto divergente. Juiz Antônio Gomes. De acordo, senhor presidente. Vereadora Maria Eu também Cecília. estou de acordo. Então, a unanimidade, segundo o voto do relator. Até logo. Boa tarde. Até logo, boa tarde. O próximo é o número 40 da pauta. É o 11.303, 2015, recorrente SAD, Prestação de Serviços Limitada, e Robson Pinheiro da Silva. Inscrita a doutora Carolina Cardoso Duarte pela reclamada. É o 40 da pauta. Conhecendo os recursos ordinários interpostos, e, no mérito, estou negando-lhes provimento. Aliás, estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$30 mil. Com redução proporcional do valor da condenação em R$20 mil e das custas em R$400, oficiando a diretoria do setor financeiro do tribunal para devolução do quanto recolhido a mais pela reclamada. Escrita a doutora Carolina Cardoso Duarte pela reclamada, a quem consultos quer fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. A divergência? Guarda. Doutor Antônio Gomes. Vossa Excelência Eu colhi uma parte da divergência e justifico aí porque então que eu fixei. Eu estou acompanhando. Acompanhando meu voto? Sim. Desembargadora Maria Eu Cecília. estou de acordo. Está de acordo? Então, a unanimidade, segundo o voto do relator. Vai ser esse aqui. Ó. Eu refiz o cálculo, botei numa planilha, aí o valor ficou mais preciso, ao meu modo de entender. É reduzir em vez de 30%. Fixou o valor de acordo com os critérios, observando o redutor. Estou de acordo. Eu tenho uma tabela, jogo lá todos os dados, ela me dá a planilha certinha da O primeiro redutora. grau chapou, né? E fez a Aí conta eu vi, certa. Está eu não certinho. observei que tinha. A conta aqui deu aproximadamente 26, eu arredondei para 30. Ok. Eu daria mais ou menos em torno de 40 mil, eu acho. Mas tá ótimo. Da conclusão. Então, ficou a unanimidade esse voto, doutor. Obrigada, Redução da indenização material para 30 mil. O próximo é o número 44 da pauta. Planilha, aquela... 11.711, 2015, recorrente Frigorífico Alvorada e recorrido E. Valéria Francisca da Silva Barbosa. Inscrito Dr. Anderson Racilar Souto pelo reclamado. Referência, mas... Eu falo, os critérios não são
para que não venha. É menos que você tinha proposto. Aproximadamente. É isso, é o que é justo. Tá certo. Quanto que daria, entendeu? Não, mas é o que a gente usava antigamente. Aí eu descobri isso, achei que ficou mais... Estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada e, no mérito, rejeitando a arguição de cerceamento de direito de defesa erigida no recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Escrito, doutor Anderson Racilan Souto. Doutor Anderson, pela reclamada, doutor? Pela reclamada. Se o senhor quiser fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu vou pedir vênia para que os demais votantes divirjam do voto de Vossa Excelência, em função de que a perícia realizada ela foi determinada pelo juízo, e essa perícia foi realizada em recesso forense. E isso é vetado, a realização de perícia durante o período de recesso, e o perito também sequer foi ao local de trabalho da reclamante, conforme já demonstrado nos autos, para a realização da perícia, o que é fundamental para a conclusão da mesma, porque depende da ergonomia, da altura a qual a reclamante laborava. Tanto é que a própria testemunha da reclamante, que laborava no mesmo local, teve um laudo pericial com o mesmo objeto, e aquela perícia realizada anteriormente, cujo perito esteve nas dependências da empresa, pôde observar como funciona e qual a ergonomia que uma trabalha e a outra trabalha. Então, e os laudos são divergentes. Aquele que foi ao local de trabalho constatou que a ergonomia pela reclamante ela é compatível e não há lesão nesse sentido. Já o perito nomeado no processo em questão, ele não esteve no local para saber exatamente a altura em que a reclamante manuseava os produtos. Então, eu gostaria que os demais votantes divergissem para que determinasse uma nova perícia com um perito diverso, para que constatasse se de fato o local de trabalho, fosse até o local de trabalho da reclamante e detectasse se a altura, se a ergonomia a qual a reclamante laborava implicaria ou não na lesão a qual ela alega laborar. E, ultrapassada a essa preliminar, em relação às horas extras, a própria reclamante, ela admite que marcava o seu ponto na entrada e na saída, ela fazendo somente uma ressalva em relação aos dias em que o relógio pudesse estar atrasado. Todavia, não foi feita nenhuma prova de que o relógio eventualmente poderia estar com defeito. Então, em relação a horas extras, que fossem observados os cartões de ponto, a qual a reclamante admite, confessa, que ela marcava o ponto na entrada e na saída. É o que a reclamada deseja. Muito obrigado. Eu examinei o processo, inclusive à luz do tentado, é um processo sumaríssimo. Então, o que eu afastei foi essa alegação de cerceio de defesa. Não acho que haja nenhuma irregularidade. Antônio Gomes. Eu também, senhor presidente, penso que o laudo pericial está compatível com os documentos com os exames de ultrassonografia, etc. Mas eu tenho um outro elemento que também me fortalece a convicção. A empresa não indicou assistente técnico e poderia fazê-lo para contestar os argumentos do perito. Não o fez, o juiz ficou convencido e eu também, conforme Vossa Excelência, acompanho o voto. Da mesma forma... Pela ordem, Excelência. Desculpa. Jornada... Questão de fato, doutor? Não, porque o desembargador está dizendo que não teve indicação de assistente técnico. Teve, sim. O assistente técnico, ele manifestou, o assistente técnico não foi convocado para participar dessa perícia realizada fora do período forense.
O perito é um perito renomado, conhecido nessa justiça, nomeado em vários... A questão, de fato, foi colocada... Mas o que eu falo é porque existe sim, e isso foi contestado. Data vênia... Ele não participou da diligência com o perito. Eu não considero a realização do ato processual na excesso como uma nulidade considerável, porque a nulidade ela tem que prejudicar a parte, não é o fato dela acontecer no recesso e ali não estava o assistente, não foi culpa do perito e nem do juízo. É isso que eu quero dizer. Tenho aí meu voto. Desembargadora Maria Cecília. Na verdade, eu estava aqui olhando a fundamentação do laudo pericial. Ele foi feito no dia 15/1/2016. A atividade realizada com corte é um frigorífico e as fotos mostram o dedo completamente alterado, assim, um dedo em comparação com o outro. E o nexo técnico com a atividade, ele pode ser deduzido. Na hora que ela parou de trabalhar, teve uma ligeira melhora dos sintomas. Quer dizer, o trabalho, pelo que está no laudo, atuou efetivamente como causa do adoecimento. Eu vou pedir vênia e vou votar com o relator também. A unanimidade prevaleceu o voto do relator. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.